Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber um dos caras que tem o som do violino mais bonito que eu conheço. Renan Rodrigues, tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, você já? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui. Como foi a viagem até Cotia, cara? Olha, foi longa, mas foi boa. Você veio no melhor horário possível, né? Melhor impossível. Pra quem não teve o prazer de te conhecer ainda, quais são hoje, nesse exato momento, as suas atividades musicais? Olha, o pessoal fala que eu sou um pouquinho onipresente aí no ramo. Eu tô dando aula atualmente na Praça das Artes, em Barueri, um projeto legal que tem lá da prefeitura, um complexo cultural muito bacana. Toco em diversas orquestras aí como convidado. Recentemente estava na Sinfônica Municipal, Jazz Sinfônica, Baquiana também. Enfim, todo canto aí eu tô presente. Caramba, você também é cachezeiro. Assim. Por aí. Por aí. Que maravilhoso. Aí. Lembrando que temos episódios como esse toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos. E olha só, estamos gravando esse episódio no dia 28, hoje é 28? Acho que hoje é 28. Dia 28. 28 de agosto. 28. Esse episódio vai ao ar em algum momento de setembro ou outubro. Porém, entretanto, todavia, para as pessoas que são membros do canal, provavelmente vão estar assistindo em agosto ainda. Opa. Então, ó, se eu fosse você, tocava aí em Seja Membro. Muito bem, cara. A Nana fala muito sobre o seu som no violino, que mesmo? você voltou outra pessoa da sua viagem. Que coisa boa. Pra estudar. Fico feliz. E eu sei que é verdade, porque eu vejo coisas suas por aí, vejo o que as outras pessoas falam também, claro. E violinista é difícil falar bem de violinista. Difícil, hein? Tô surpreso. Pra onde você foi que as pessoas ficam falando assim que você voltou outra pessoa? Olha, uma longa história. Eu estudei na Hungria, em Budapeste, né? Na Academia Franz Liszt. Tudo começou em 2011, quando eu ganhei uma bolsa para participar de um festival na Áustria. E aí, lá os caminhos começaram a tomar forma, né? Eu quando estudei aqui no Brasil, eu fiz aula com um professor que estudou na Academia Franz Liszt e sempre ouvia falar, Com o Micheletti? Com o Micheletti. Ah, ok. Fui aluno dele e sempre ouvia falar sobre Hungria, Budapeste, violinistas. Mas você não voltou com a mão reta assim não, né? Não. Ah, ok. Ufa, nada contra. Tem até amigos que tocam assim. Uma grande questão. E aí sempre ouvia falar e tinha curiosidade, né? Mas não tinha a informação direta como chegar lá, né? Em 2011 eu estava fazendo aula com outra professora, a Andrea, no caso, né? Na época. Estava me preparando para fazer o concurso Jovens Solistas da Experimental, era meio de ano. E aí entramos em período de férias. Eu falei assim, não, eu preciso de aulas porque o concurso é em agosto. Tô lá fazendo aula, um belo dia toca o meu celular. Peter Paz. Ok. Surpresa, né? Mas como que você conheceu o Peter? Ele era coordenador da EMESP na uhum. época, né? E aí ele se apresentou, falou que era o Peter, já conhecia. Ele falou assim, ó, surgiu uma vaga aqui, você teve uma indicação para participar de um festival na Alemanha. Você tem interesse? Eu falei, Em claro. Frankfurt. Era Pommersfeld. Sim, eu lembro disso. E aí, claro que não é todo dia que você recebeu uma ligação dessa, né? Então, com certeza, tem interesse. Mas quando que é? Mês que vem. Falei, como assim? Será que é trote? E não era. Então, na situação, teve indicação para 2 festivais, na verdade. Um era para a Alemanha, para o Mersfelden, e outro era para um festival na Áustria, em Attergau, uma cidade interior da Áustria, né? E para a Áustria, quem tinha sido indicado era o Wellington. Wellington Rebouças. Isso. E aí
eu acho que ele tinha algum compromisso de data e ele precisou trocar. Ele falou assim, você pode trocar Vocês comigo? trocaram de festival? Trocamos. Trocamos de festival. E aí foi onde tudo começou a acontecer, a história da Hungria. Eu cheguei nesse festival, tinha uns húngaros lá participando. E aí fiz amizade com eles. E aí, papo vai, papo vem, Mas, festival. Beleza, você trocou de festival, pagaram tudo pra você ir? Tudo pago. Ah, maravilhoso. Menos mal. Esses são os melhores festivais, Os né? melhores. Os melhores, sem dúvida alguma. E aí tinha uma turma de húngaros lá, fiz amizade com o pessoal, papo vai, papo vem, durante o festival. Conversamos muito sobre música, sobre violino, sobre Hungria, sobre Brasil. E aí surgiu a ideia. Eles falaram assim, vem ano que vem fazer a prova aqui na academia. A gente te dá todas as informações necessárias, questão de logística, aí, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Sendo húngaro, a gente te recebe, né? Isso os colegas que estavam participando do festival também? Os colegas. Que legal. E aí, em específico, eu tinha um violista lá, que eu peguei muita amizade com ele, húngaro. E durante o festival, a gente conversando, ele mencionou que ele era amigo de violinistas conhecidos lá da Hungria. Dentre eles, Christoph Baráti, Barnabas Kelemen. E aí que surgiu a ideia começou a tomar forma aí nesse festival. Então, é engraçado como que as coisas acontecem, né? Mas antes disso, você já mirava de alguma forma na Hungria? Era só um sonho, assim, distante, né? Mas era ir para fora ou especificamente já para a Hungria? Especificamente, Hungria não estava nos planos. Era um sonho distante, de fato. Porque eu não tinha acesso, não tinha todas as informações necessárias. Isso é uma coisa curiosa. Quando eu era adolescente, uns 13, 14 anos, alguns professores às vezes abordavam assim, você quer ir no festival, não sei onde. Só que esses convites normalmente é assim, né? Tipo, você quer ir lá? E aí você fica meio assim... Querer eu quero. Mas como? Como, né? Como que vai? E como nunca me deram mais detalhes, eu sempre fiquei assim, E nunca fui, né, enquanto adolescente, né? Pra esses fora do Brasil. E aí depois, quando eu fiquei mais velho e mais desenrolado, vamos chamar assim... em 2017 me chamaram de novo pra ir pra um festival desses. E aí mas como faz? Eu perguntei, né? Mas como faz? Não é assim, assim, assim. E eu fui ver que, na verdade, é trabalhoso, mas é muito mais simples do que a gente acha que quando não tem informação nenhuma. Exatamente. Então, esse sonho distante começou a tomar forma através desses amigos húngaros, né? Eles falaram, não, é tranquilo, pode vir que a gente ajuda, a gente vai te dar o caminho, as direções. E aí eu voltei deste festival determinado a... Isso em 2011. Isso em 2011. Voltei determinado a no ano seguinte fazer a prova para a academia. Foi uma meta aí que já fui lá, conversei com a professora e falei, eu quero, ano que vem eu quero fazer essa prova. Então foi onde os caminhos tomaram formas, né? E aí no ano seguinte deu tudo certo, me preparei aqui para a prova, peguei o voo e fui fazer a prova. E passou de primeira? Passei de primeira na Academia Franz Liszt. A questão, o papel desse amigo húngaro que eu tive lá foi fundamental na história que me direcionou completamente. Cheguei uma semana antes da prova, consegui fazer aula com professores antes lá. Então tudo foi clareando, né? Tudo foi clareando. Então fiz a prova lá, deu tudo certo. De início, normalmente a gente não fica sabendo o resultado, né? Na hora. Não sei em outros casos. Na época que eu fui não era imediato. E aí fiz a prova, tinha que aguardar quase um mês ali para saber o resultado. Mas na volta eu fui só para fazer a prova e voltar, porque eu ainda tocava aqui na Experimental na época. E aí na conexão que eu estava fazendo o voo era Budapeste-Frankfurt,
Frankfurt, São Paulo. Aí tinha um intervalo grande ali. Aí a gente aproveita para ver e-mail, para ver o Facebook ali, ver as redes sociais. O tempo, né? E aí entrei ali nas minhas redes, e aí tinha mensagem desse amigo meu, falou assim, ó, pode voltar comemorando que você foi aprovado. Falei aqui com o presidente da banca, você tá dentro. Pode se preparar para voltar definitivo. Mas oficialmente eles te mandaram a mensagem só um mês depois. Só um mês depois. Só um mês depois. Olha a importância de ter contatos. Muito importante. E aí voltei comemorando já e cheguei aqui. Foi o tempo de organizar as coisas, porque em setembro já começava o ano letivo lá. E lá o curso era um curso de mestrado? Lá foi um curso, é uma extensão, na verdade, um curso de performance, né? Tá. É um curso de performance que tem na academia. É como se fosse um curso livre, vamos chamar assim. Sim. Você não precisa de uma graduação anterior. Não. Ah, ok. Menos pior. Menos pior. Mas, e aí deu tudo certo. Eu voltei já com tudo encaminhado para ir estudar lá. Então, foi assim que a questão Hungria, Budapeste surgiu na minha vida. E você acha, e aí é uma pergunta que eu tenho, porque eu não lembro, eu não sei se a gente já se esbarrou antes, na verdade. Eu tenho a impressão que sim, mas eu não tenho certeza. Esse mundo da música é tão pequeno Exatamente. que é capaz que sim. Talvez em algum teste desses da vida, ou festival, Provável. não sei. Mas você acha que de fato teve essa mudança que as pessoas atribuem no seu jeito de tocar, no som? Sim. Ou é mais porque agora tem um certo pedigree? Também conta. Você vai criando casca, né, que o pessoal fala. Mas acredito que teve influência, sim, direta, porque tem muitos elementos aí que entram na questão. Pessoas diferentes que você conhece, músicos diferentes, cultura diferente, a sua vida se transforma também. Você tem ali uma questão de sobrevivência também no país novo que, assim, no meu caso eu fui sozinho, o único contato que eu tinha era esse amigo húngaro. E as aulas eram em inglês? Eram em inglês. Ok. Era em inglês. Menos mal. Na Hungria fala-se húngaro. Húngaro. É o idioma único que eles falam na rua, assim. Não, assim, o pessoal mais novo fala geralmente inglês, alemão. É um idioma secundário ali para eles. Os mais velhos já não falam o inglês. Então você vai ali no mercado, você vai ali numa agência de correio que tem um atendente lá, um funcionário público, ele já provavelmente não vai falar inglês. Aí você tem que ter um pouquinho você tem que ter um pouquinho de paciência, e ele também. O que nem sempre acontece ao mesmo tempo, né? Os dois têm paciência. Exatamente. Às vezes a pessoa tem, a gente não. Às vezes a gente tem, a pessoa não. Exato. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 2 anos e meio. Ok. 2 anos e meio. O que você sentiu foi a maior diferença, assim, de como... Não só de violino, né? Porque de violino também, mas de como você vivia a sua vida aqui e de como você vivia a sua vida lá. Isso me tirou de uma certa zona de conforto, sabe? De uma certa zona de conforto que você vai para um lugar que você vê a maioria dos músicos ali em alto nível. Em alto nível, você é mais um ali correndo atrás da galera toda, né? Uhum. Então isso aí te tira da zona de conforto, te coloca numa situação ali que você tem que decidir, ou você corre atrás ou de repente desiste. Você tem duas opções, né? Então isso aí tudo te transforma. Quando você fala ou você corre atrás ou desiste, corre atrás do que exatamente? E desiste do que exatamente? E aí entra a questão do seu objetivo, o que você está buscando para a sua vida, né? Uhum. O que te levou até esse lugar, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas para você alcançar, né?
Então você se depara com essas escolhas que você tem que fazer. E aí entra um contexto geral. Quais eram as suas expectativas quando você foi para lá? Eu esperava voltar no mínimo melhor do que eu fui. No mínimo. Era uma questão de lógica também, né? E você tinha alguma métrica precisa para identificar isso? Precisa. Sinceramente, não. Difícil dizer. Eu não fui achando que eu ia voltar tocando o concerto de Paganini. Wieniawski 1, né? Wieniawski 1, tranquilamente, não. Eu queria de fato. Porque eu sempre tive uma questão com a concepção de som dos húngaros em particular, né? Uhum. Sempre tive uma questão de tentar entender o que tinha. Então, a minha meta, quando eu me deparei com isso pessoalmente, eu tentei entender e ver como que eles faziam aquilo, né? Então, a minha meta não era tocar um concerto de Paganini, mas sim entender a concepção de som deles. Era o principal fator para mim. Até porque tocar um concerto de Paganini pelo simples fato de tocar as notas é a parte fácil, né? A parte... tipo, o como você vai tocar isso é outra coisa. Exato. Como vai fazer isso é a grande questão. Então, eu fui com esse objetivo de tentar minimamente compreender isso aí de perto, sabe? Entender como que eles enxergavam o instrumento e por que era tão fundamental essa questão de violinistas húngaros, o som húngaro, essas coisas específicas sempre foram umas questões para mim que eu precisava de resposta. Uhum. Então eu fui buscar essa resposta, tô tentando até hoje. Mas quando você se depara pessoalmente, você está entre a sua realidade, o que você é hoje, como você faz para tocar, a sua concepção de som atual e o que você está ali pessoalmente. Você fala, bom, temos isso e eu preciso daquilo, como que eu vou fazer agora? Uhum. Né? E aqui você tocava na Experimental, tinha os seus cachês, sua família, suas coisas, fazia aula com as pessoas que você fazia aula e de repente ir lá. Como que você custeava a sua vida? Eu já tinha, nesse tempo que eu estava já na Experimental, eu já estava com umas reservas guardadas já para... Menino esperto. Eu tinha intenção de ir para fora, algum momento da minha vida eu tinha intenção de ir para fora. Não, como eu falei, não tinha estabelecido onde e quando, mas eu sabia que alguma hora eu queria ir, né? Então eu já vinha planejando aí umas reservinhas para a questão de quando acontecesse. E quando eu cheguei lá, eu já fui mais ou menos calçado, né, para isso. Quando eu cheguei lá, deu para me manter um pouco e depois eu comecei a trabalhar um pouquinho lá também, em orquestra de câmara. Tinha algumas orquestras que tinham oportunidade lá pra gente fazer o nosso... E os próprios professores já iam te encaminhando alguma coisa? Sim. Ah, legal. Eles começam a... Porque tudo, na verdade, tem o business ali, né? Tem o networking. Isso aí, querendo ou não, ajuda muito. Você está num país, você é novato, se não tem uma rede de apoio em volta de você, é difícil, né? Então, os professores, eles ajudaram nessa parte também, de sempre que tinha uma oportunidade de trabalho, eles indicavam. Então, isso aí vai ajudando também, vai diminuindo o sofrimento. Maravilhoso. E você chegou a ter que fazer algum trabalho não musical? Não. Ah, que felicidade. Que felicidade. Mas também não teria problema em fazer, né? Mas... problema a gente não tem, mas é melhor que não precise. Melhor que não precise. Melhor que não precise. Então, só com o violino, a minha vida lá foi, nesse tempo, foi violino mesmo, de fato. Então isso já faz um tempo, você voltou em 2015? 2015. E como, assim, só pra gente fechar esse ciclo Hungria um pouco,
que você sentiu de diferença de como é uma aula de violino que você tinha aqui no Brasil e uma aula de violino lá, por exemplo? É a concepção dos fundamentos, né? Eu acho que aqui a gente está muito bem servido de fato, mas a questão de ter um fundamento ali, a sonoridade específica, eu não digo que lá tem uma técnica húngara específica, né? Uhum. Isso aí não é o caso. Mas é a forma como eles enxergam musicalmente e tecnicamente é diferente, né? É diferente. Então isso aí te dá uma boa estrutura. Isso aí te dá uma Você boa ficava estrutura. fazendo por bastante tempo, tipo, flash da vida? Flash, cordas soltas. Cordas soltas. Cordas soltas. E cordas soltas. De quando você chegou até você pegar o primeiro grande concerto, vamos chamar assim, que não peça, quanto tempo mais ou menos foi? Foram uns 4 meses. Ok. Foram uns 4 meses. E aí, um professor que... Eu fazia aula na academia de música com uma professora que ela foi aluna do Rogério Ritti, muito boa. E eu também, eu era cara de pau, ainda sou um pouquinho. Eu era cara de pau e eu fazia aula fora da academia também. Eu buscava aulas assim, com o pessoal que eu pedia. Saía pedindo pro pessoal me escutar mesmo. Além de... Esse amigo meu húngaro, ele tinha os contatos dele, ele era amigo do Christoph Barat e consequentemente, eu fiquei amigo do cara também. Então, é uma história engraçada, que é interessante. Assim que eu cheguei na Hungria, eu tava buscando um apartamento lá para alugar, né? E nesse tempo eu tive que ficar na casa dele. Ele cedeu lá para ficar umas desse amigo. 2, 3 semanas, sim. E aí logo na sequência o apartamento que eu tinha visto para alugar, ele tinha sido liberado. Me mudei para lá. Passaram uns dias, esse amigo meu, ele me liga e fala assim, precisava de um favorzinho para você, um favorzinho seu. Um amigo meu, você já conhece, ele acabou de se separar da esposa, e ele vai precisar ficar em alguma casa, ou a minha ou a sua, por uns dias. Eu falei, não tem problema algum. Aula de graça todos os dias? Eu falei, quem que é o amigo? Eu Christoph Barat. Pode vir. Pode vir. E aí ele precisou ficar... de início eram uns dias, ele ficou algumas semanas lá em casa, morando até se estabelecer, procurar um novo lugar para ficar. E aí foi na verdade, foi uma troca de favor que eu estava fazendo para um amigo meu, mas era um pleno benefício para mim, né? De conviver com Christoph Barat dentro da sua casa, né? Não é todo dia que isso acontece, né? Então eu tive um período de convivência que me aproximou com ele, não só em questão de aprendizado, mas em questão de amizade também, né? Isso aí foi bem, bem legal. Teve um dia que ele saiu de manhãzinha e falou assim, eu vou precisar resolver algumas coisas, tenho reunião com o empresário e tal, e só volto à noite. A gente tinha que sempre estar comunicando, porque a gente só tinha uma chave, né? Daí eu falei, tá bom, tranquilo. Ele saiu e eu distraído lá, fazendo minhas coisas, estava resolvendo alguns problemas também. Depois de um tempo eu notei que ele não tinha levado o violino. Então, aí eu tava com o violino dele dentro de casa. E era um Strade. Eu não perdi a oportunidade. Falei assim, não perdi. Falei, a oportunidade é única. Aí eu passei, foi um dia que eu passei estudando no violino dele e tirava foto, mandava vídeo para os colegas aqui. Mas você contou para ele depois, não? Aí eu deixei o case aberto, porque nós violinistas, a gente sabe como você guarda a sua espaleira, o seu paninho ali, você sabe de tudo. Se alguém mexeu, você sabe que mexeu, né? Então eu deixei aberto o case lá, eu falei assim,
E quando ele voltar, ele vai saber que eu toquei de uma forma ou de outra. Então eu já vou deixar escancarado. E já tá feito também. Uhum. Já tá feito. Aí quando ele voltou, ele olhou assim, o case aberto, ele até brincou. Falou assim, você pegou meu violino? Você tocou nele? Eu falei, não, eu toquei. Tava aí, né? Tava aí. Daí ele deu risada e falou assim, gostou? Não tem problema, só cuida direitinho. E aí ele nunca mais deixou o violino em casa. Então é uma história assim, uma coisa que foi um presente, né? Onde que eu teria isso, né? Então foi uma das coisas bacanas que aconteceram lá. Outros professores extremamente acessíveis. Outro caso também era Antal Zalai, quando eu estava na Hungria, eu seguia ele no Facebook e aí um certo dia ele postou lá que ele morava na Bélgica na época e ele estava voltando para a Hungria, ele é um húngaro, né? Uhum. Aí quando eu vi, tá voltando para a Hungria? Acho que agora é a hora, né? Qual o tamanho da Hungria? Cara, a Hungria inteira acredito que dá uns 16 milhões de habitantes. Mas de espaço é tipo... De espaço, a cidade é de São Paulo. São Paulo. Não é nem o estado. Eu acredito que o estado, talvez. Ok. Acredito que o estado. Então, mas mesmo assim, dependendo de onde a pessoa estiver, é relativamente perto de chegar dentro do país. Estado, cidade, eu não me lembro bem, já faz um tempo, mas acho que cidade, talvez. Talvez, ok. São Paulo é grande. São Paulo é grande, exatamente. E aí eu vi que ele tinha retornado para a Hungria, para Budapeste. Mas nunca confiem na gente. Abre a aba do Google aí do lado e pesquisa. Por favor. Nosso foco é violino. Exatamente. E mesmo assim, abre a aba do Google do lado e pesquisa. E aí eu vi que ele tinha retornado para a Hungria naquela época e eu corri para mandar mensagem para ele. Eu falei assim, o não já tenho, né? Uhum. Mandei mensagem para ele e surpreendentemente ele me respondeu em 10 minutos. Eu falei que eu era brasileiro, estava morando lá na Hungria, estudo e tal, se ele poderia me ouvir. Aí ele prontamente respondeu, falou assim, quando que você quer? Aí até me assustei, porque assim, violinista desse calibre, tão acessível dessa forma, também é uma surpresa, né? É uma surpresa. E aí foi outro violinista que eu peguei amizade na Hungria. Que legal. Fui lá, fiz Tava ruim de amizade, hein? Tava ruim. Tava ruim. E aí lá eu fiz a primeira aula com ele, também fiquei curioso com o violino dele, era um Strade. No fim da aula eu perguntei sobre o violino dele e tal, e eu já tinha visto algumas coisas. E ambos os Strades eram deles mesmo? O do Zalai é dele mesmo, o do Christoph Barat é da escola? Não, é da Fundação Strade. Ok. Strade lá de Chicago, né? Eu não me lembro exatamente, mas é dessa Fundação Strade, que é lá de Chicago. É cedido, né? Não é dele. E aí eu fiquei curioso com esse violino do Antal Zalai também. No fim da aula eu perguntei para ele sobre o violino e tal, se eu podia ver, tocar. Aí ele prontamente deixou o violino na minha mão, foi tomar um café. Falou, pode tocar aí, se divirta. Daqui uma hora eu volto. Daí foi assim, um privilégio, né? Um privilégio. Depois dessa aula já quis marcar outra aula, então eu sempre tentava fazer uma conexão ou outra com outros professores fora da academia. Que legal. Então foi assim. Ficar pedir pra galera pra tocar é um negócio relativamente diferente. Não é todo mundo que tem esse... no bom sentido, essa cara de pau. Eu posso tocar pra você? Exatamente. Eu não tinha... Na verdade, eu na minha cabeça, eu tinha o pensamento que eu não tinha tempo a perder, na verdade, né? Eu tava ali e qualquer oportunidade eu tinha que aproveitar. Eu fui com esse pensamento. Qualquer músico que eu via que tinha uma oportunidade ali, eu queria, de fato, nesse aproveitar. período você tinha quantos anos? Eu tava com 23, 24 anos, por aí. Então, tava faminto. Tava. De fato. Cara, que sensacional. O que foi de mais doido que aconteceu nesse período lá?
De mais doido foi quando eu tava na rua uma vez, falando isso de violino ainda, tá? Tava na rua uma vez e vi um cara, assim, meio próximo, e era simplesmente o Cavacos, o Leônidas Cavacos. Era o cara. E aí eu corri perguntar pros meus colegas lá, principalmente para esse amigo que eu tinha muita amizade, o violista. Eu perguntei pra ele, o Cavacos vai tocar aqui? Vai ter algum concerto? Quero assistir. Quando que vai ser? Você sabe de alguma coisa? Tem ingresso? Tudo aquelas perguntas, né? Ele falou, não, ele sempre tá por aqui. Daí eu falei, é mesmo? Mas por quê? O que ele vem fazer? Ele vem fazer aula de música. Então eu fiquei sabendo que ele vai periodicamente ter aula de música com um pianista. Aula de música, não de violino, de música. De violino acho que ninguém... Quer dizer, ele até, claro, sempre podemos aprender, né? Mas ele é o Cavacos. O que você vai ensinar de técnica pro cara, né? E aí eu fiquei sabendo que ele periodicamente ele vai fazer aula com um pianista, é um pianista já velho, mas é um expert em música, musicologia. E aí foi uma surpresa também que eu tive nas ruas lá de Budapeste. E eu imagino, eu nunca cruzei com Cavacos na rua, né? Mas vendo ele tocar, que já é algo excêntrico no sentido ele parece ser muito alto. Ele é alto. De fato. E o jeito que ele toca violino é um jeito não necessariamente por conta do tamanho e do tamanho do violino, não é o jeito que todo mundo toca. Exato. Eu imagino que ele também não deve ser uma pessoa, tipo, anda normal, assim, na rua. Não, até que é. Okay. Até que é. Eu também tinha essa impressão, mas quando eu vi e eu fiquei sabendo que era ele, até que é normal, sim, Okay. Normal. E é simplesmente o cara, né? É o cara. Quando eu era adolescente, eu escutava as gravações do Cavacos. Isso é muito curioso, pelo menos pra mim, né? Não sei como foi pra você. Mas muitos violinistas que eu não gostava quando eu era adolescente, hoje são os meus favoritos. Sim. Ou alguns dos favoritos. E o Cavacos era um desses, por exemplo. Porque eu acho que quando a gente tá muito iniciante, a gente tá muito ainda... Ai, mas e essa posição? Ai, mas isso, não sei o quê. Então, eu não conseguia ver. E eu não me atentava ao que ele tava tocando, né? Sim. E depois, vencido essa fase inicial, onde, esse dedinho tá não sei o que, blá, 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 e quando você começa a escutar o que as pessoas estão fazendo... Opa, é diferente, né? Nossa, o cara é um... ele é um dos gênios do violino hoje em dia, assim, musicalmente falando, violinisticamente falando. Inquestionável. A mesma coisa o Heifetz, que todo mundo sempre gostou e eu não gostava, e hoje em dia eu falo assim, eu era só um idiota. Mas isso muda, com o tempo a gente vai aprendendo também a apreciar, né? O que, assim, com olhos sem a técnica, né? A gente vai... Porque a gente só conhece a técnica que foi ensinada pra gente. Aí você bate o olho numa pessoa que toca diferente, tá errado. Ele veio pra te dizer o contrário. E a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. Eu também nunca tive essa questão comigo de virtuosismo. Eu nunca fui um cara de tocar coisas muito rápidas, assim, de diversas habilidades. Então eu sempre apreciei aquele que, quando chegava no trecho lento, ele mostrava tudo que ele tinha, né? Isso aí pra mim era uma coisa que contava muito. E com o tempo eu fui também aprendendo a apreciar cada vez mais. E vendo que aquelas habilidades, acrobacias que o músico faz ali, o virtuose, é legal. É bem legal. Porém, não é tudo. Exatamente. Não é tudo. Eu tive uma conversa bem legal num outro episódio com o Juliano Boazzi, do Violino Barroco, sobre isso. E aí a gente tava conversando e chegou... Existe uma diferença do que a gente considera virtuose hoje e do que os músicos consideravam virtuoses no período barroco, por exemplo. Então, hoje em dia... E aí essa não foi o Juliano necessariamente que falou, mas foi meio que a conclusão que eu cheguei, assim. Hoje em dia, o que a gente vê que é virtuose... que são, hoje em dia é meio que malabarismo, que são muito legais e que tem o seu valor, e ninguém tá falando que não é legal.
Porém, entretanto, todavia, a gente enxerga como virtuose porque é um jeito de fazer música que qualquer pessoa de qualquer nível de conhecimento musical consegue bater o olho e sabe que é difícil. Sim, de fato. Agora, no período barroco, o que era considerável virtuose eram frases lentas, bem tocadas. Porque difícil. imagina você tocar afinado num violino barroco com corda de tripa e com arco pequeno. É um desafio. É um grande desafio. Exatamente. Grande desafio. O cara conseguiu sustentar uma nota afinado e fazer um trecho musicalmente bem feito. Isso é difícil. É difícil, de fato. E quando a gente também vai ficando mais avançado no instrumento, a gente vê que as acrobacias são difíceis também, mas fazer aquela melodia principal do primeiro movimento do Brahms, isso é... Ou mesmo a abertura do Mendelssohn. É um desafio. Fazer isso afinado e musical onde muitos caem, porque é uma coisa que passa, é um elemento que passa às vezes batido, né? O pessoal no tá estudo. tão preocupado, exato. O pessoal tá muito preocupado. O que é doido, né? Passa batido, pode passar batido no estudo, dependendo de como você está estudando, mas no palco, no recital, é o mais exposto. Acrobacia, se você errar uma, duas notas, amigo, só quem é violinista vai perceber. Exato. É uma verdade. É uma verdade. Então, eu sempre fui para essa linha de estudo, assim, mais analítico, né? De sonoridade, de fraseado, de como fazer essa coisa acontecer, que para mim era o mais difícil. Difícil. Então, sempre fui para esse lado. E o interessante, eu tinha algumas aulas com o próprio Barati, que ele me explicava sobre o estudo lento. Uma vez, assim, durante a aula, ele pegou para tocar um concerto lento, explicando como que estudava lento. E eu fiquei de boca aberta, porque para mim aquilo lá já estava tão bonito, de tal forma... que, assim, não precisava ele tocar no andamento que era o concerto, né? Com os andamentos, tudo mais lento ali, mas ele estava precisamente fazendo tudo o que precisava, sabe? Tudo. E essas coisas me despertaram a curiosidade de como fazer isso no estudo lento, fazer isso ficar bonito no estudo lento. Agora, você despertou a minha curiosidade. Quão mais lento? Eu digo que é uma câmera lenta, de fato, uma velocidade reduzida. Metade da velocidade real? Metade, de fato. Ou até menos da metade, de repente? Eu diria que metade do andamento aí real. Mas, assim, exatamente, é tudo milimétrico. É região de arco, quantidade de arco, se ele quer fazer vibrato ou não quer, tá tudo ali. É só uma câmera lenta do que ele precisa. Ele não vai usar menos arco depois que acelerar. Não. Já é exatamente do jeito que já tá ali tudo estruturado. E uma das curiosidades que eu também descobri é que as partes dele não tinham nenhuma anotação. Tava tudo aqui na cabeça. Eu compartilho desse sentimento. Normalmente eu também não anoto coisas... Eu também hoje não anoto. Porque... Às vezes eu anoto arcos, porque arcos pra mim são mais difíceis de decorar. Sim, tem. Às vezes também quando você está em posição de liderar, ou você tem que fazer alguma marcação para repassar, né? Mas na maioria dos casos... Na sua parte de coisas de violino solo... Não. Eu não costumo anotar. Não costumo. Uma coisa ou outra que é realmente... que vai fazer falta, né? Uhum. Mas no geral não. No geral eu aprendi que a parte ela tem que ser limpinha ali. Uma das coisas que eu aprendi com ele é respeitar o que o compositor escreveu de fato. Ele falava para mim, uma das perguntas que ele fazia para todos os alunos, o que é mais importante nessa partitura que você está tocando? O que é mais importante? É o compositor. De fato, né? Então, ele sabe o que ele escreveu. Eles não são nenhum amador, né? Então, ele sabe o que escrever. É difícil você pegar uma parte e você simplesmente mudar o arco porque você quer.
né? Isso não pode acontecer. A mesma coisa você pegar um quadro da Mona Lisa e você acha que ela tá esse muito olho séria. eu acho que é melhor É. assim. E aí você vai lá, você muda, você acha que ela tá um pouquinho séria, você muda eu vou colocar um sorriso aqui. Não pode, né? Até pode, mas você vai descaracterizar. Exato. E é uma falta de respeito também com o mestre, né? Uhum. O mestre que fez a obra ali, ele sabe o que ele fez, né? Uhum. Tá pronta, não precisa mais mexer. Então, ele me passava isso aí com muita seriedade. Ele não permitia brincadeira na aula também. Você pegar o violino, você acaba de tocar, ele vai explicar alguma coisa, você faz uma brincadeira, ele ficava possesso. Porque ele fala, não, a partir do momento que você determina se você quer ser profissional, isso aí você tem que levar a sério ao pé da letra. Sem brincadeiras. Uhum. No momento sério. No momento Brincadeira sério. no momento de brincadeira. Exato. Então, E como... Quando que... O que fez você clicar que você queria trabalhar com o violino? olha, isso aí surgiu já na minha infância, adolescência ali, quando eu ganhei de presente um toca-CD. Olha, a gente tá velho, hein? O Discman? Discman. Não, era um toca-CD, um rádio, né? Aham. E eu ali durante a noite eu tava fuçando, tava por curiosidade. Já fazia aula de violino, mas não era tão a fundo, né, do que eu sempre busquei depois. Por curiosidade, eu estava ali fuçando os programas de rádio e caiu na Cultura FM. Eu não sabia que era 103.3. Uhum. E na época estava passando o programa do Nathan Schwartzman, Aham. dos melhores violinistas lá. Quando eu escutei aquilo lá numa rádio, eu fiquei bobo. E aí eu comecei a acompanhar todos os programas. Porque até então você não sabia que tinha uma rádio de música clássica. Não sabia. Ok. E aí eu comecei a acompanhar todos os programas e ficar cada vez mais curioso a respeito disso. A respeito do instrumento, da história do instrumento, dos violinistas, das escolas. E aí eu fui com... A gente não tinha na época essa abertura que a internet nos dá hoje, né? Então isso vale frisar também que... nós somos novos, mas a gente pegou essa transição era analógica para exatamente, digital. a gente pegou essa transição. Então a gente sabe como que é o antes e o depois, né? Cara, eu lembro que o primeiro CD que eu tive de um músico, tipo, eu já tinha escutado algumas coisas assim, casa de colegas, o professor mostrava, não sei o quê. Mas o primeiro CD meu que eu ganhei, assim, foi uma professora, Regiane, o nome dela, do ensino fundamental. Falou, ganhei esse CD aqui, toma aqui. E aí, era um CD que o Davi Graton gravou quando ganhou o prêmio Eldorado. Famoso. Eu não sei exatamente que ano foi isso, o ano que ele ganhou. Mas era o CD que foi gravado por conta dessa competição. Sim. E na época, eu sei lá quem é Davi Graton, entendeu? Aí, anos depois, eu fui fazer alguma coisa que o Graton tava, alguma coisa assim, que aí eu, tipo... Associou. Associou. Mas é interessante, porque a gente pegou essa época do CD, de você ir na livraria... E lá no Centro Cultural Vergueiro? No Centro Cultural Vergueiro. A gente pegou essa época de apalpar, né, as coisas fisicamente, né? Então, e aí que nessa época me despertou profundamente a curiosidade no instrumento. Já tocava assim o básico, mas fui cada vez mais ficando curioso e querendo fazer parte do universo. Mas né? você já tocava, já fazia aula em algum lugar que já tinha uma orquestra, alguma coisa assim? Eu iniciei na igreja, como a maioria dos músicos aqui, iniciei na igreja, depois entrei no conservatório, tive um professor muito bom, já falecido, Celso Pacheco, não sei se você já ouviu falar dele. Acho que não. Era num conservatório ali na região de Pinheiros. E ali eu já tinha minhas primeiras aulas com ele. Foi nessa época, por coincidência, que eu ganhei lá o meu toca CD, meu rádio.
E me despertou essa curiosidade. Então, a cada descoberta a gente vai aprofundando mais, né? E você chegou a conhecer o Natan depois? Não conheci, só por notícias. Ele faleceu recentemente, né? Mas não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Já ouvi diversas gravações dele. Não tem nem o que falar. Um dos gênios aí do nosso país, né? Então, até o momento, você tocava violino para tocar na igreja, basicamente, para se divertir. Basicamente. Mas por que você quis tocar violino? Justamente por causa dessa descoberta, que eu vi que era um universo, era muito mais amplo do mundo que eu vivia. Mas né? eu digo assim, para querer aprender. Tipo, por que violino e não flauta, saxofone, sei lá? Cara, o primeiro contato que eu tive com o violino na igreja, assim, de ver, eu fiquei obcecado. Foi assim, nem eu sei explicar, pra falar a verdade, mas quando eu vi, foi meio que hipnotizante pra mim. Eu vi o primeiro contato e já despertou. Eu falei, eu quero aprender. E aí eu falei pros meus pais, na época eu tinha 5 para 6 anos. Não, ele tá Fogo de empolgado. palha, Tá empolgado, é fogo de palha. Só que eu não desisti. Falei, não, eu quero aprender, quero aprender. Até então, pra mim, violino era só na igreja, né? E aí foi assim, tudo vai acontecendo em paralelo às descobertas que você vai tendo, né? Uhum. Assim que acontece. Cara, que sensacional. E quando você voltou pra cá, como você fez para se reinserir no mercado brasileiro? É outra questão, né? O pessoal tem que saber que você tá de volta, né? Mas também tem um ponto muito importante disso aí, que você não volta pronto já. É uma coisa que as pessoas também... Mas você não volta e vai direto tocar na Filarmônica de Berlim? Não mesmo. A gente tem tanta informação que você recebe que vai um período muito grande para você absorver. Isso aí é um fato. Cara, de vez em quando eu tô praticando aqui, eu tô reaprendendo violino do outro lado agora, né? Legal. E aí, às vezes eu tô estudando uns negócios assim. Aí eu... Nossa, velho, meu professor era um filho da mãe. De coisas caindo a ficha, assim, sabe? Exatamente. Você vai... Exatamente. E às vezes até cai a ficha na hora que você escuta. Só que com o tempo vai caindo em níveis diferentes. Sim, parece uma goteira, né? Exatamente. Lentamente vai pingando ali. Eu até hoje eu tenho informações que eu relembro, que ainda estou absorvendo. Isso falando de 10 anos atrás. Eu espero ainda ter isso aí por mais uns anos, porque sempre é bom você estar lembrando de coisas que você aprendeu. Mas, por outro lado, as pessoas elas já começam a te associar, tipo, você estudou com tal pessoa, já te compara, fala, não, você estudou com ele, você... Agora você é bom. Agora você é bom. Antes você não era. Por aí. Mas isso aí realmente leva um tempo para absorver e as pessoas... Mas isso eu vou te falar a verdade, que isso é um negócio que me incomoda. Também. Eu também. Porque, tipo assim... Não é como se você tivesse ido pra lá tocando mal, entendeu? Exato. E é uma coisa interessante também, porque você é a mesma... Você se colocando aí no seu lugar, você fala assim, não, mas eu sou a mesma pessoa. O que na verdade eu mudei? Você começa a se perguntar também, porque não existe, na verdade, a gente fala, foi para um país legal, uma cultura legal... Mas não existe nenhuma fórmula mágica. Não existe. E professor também, ele não vai fazer uma mágica com você, né? Ele tem que ter a sua parte na história. Quanto mais interessado você tá, mais ele tem para te oferecer. Então, não existe essa mágica. Você tem que correr muito para conseguir o mínimo, né? Então, as pessoas acham que é uma mágica. Se foi pra fora, você... Agora tá bem. Você tem a obrigação de ser igual o cara que você estudou. E às vezes isso não acontece. E a gente tem que encarar isso aí naturalmente. E aí, como você foi anunciando, estou de volta, me chamem pra Caxias? Eu sempre tive muita amizade com o pessoal aqui, né? Sempre tive uma boa relação. Eu sempre procurei manter todas as portas abertas
Sempre saindo e voltando com as amizades que eu tinha, né? Uhum. Então isso aí favorece. Isso aí favorece. Quando você tem um bom círculo de amizades, é automático. É uma pergunta que eu não vou saber responder objetivamente, de te falar como exatamente foi, porque foi uma coisa muito natural, de fato, né? O pessoal vai sabendo e a internet ajuda isso, né? Ainda bem, né? Isso é uma coisa curiosa, porque enquanto eu estava mais tocando com a galera, vamos chamar assim, eu era muito ruim em manter contato com as pessoas. É mesmo? Péssimo. Você parece um bom comunicador. Então, mas a internet me ajudou nessa parte. Uhum. Porque, por exemplo, se você perguntar assim, e eu não falo com orgulho, não é exatamente orgulho, mas de todas as orquestras que eu toquei, que não foram tantas assim, mas eu toquei em algumas, eu não lembro o nome de quase ninguém, nem do naipe dos violinos. É mesmo? Literalmente eu chegava, sentava, tocava E ia e embora. ia embora. O que é péssimo. É. Pra longevidade na carreira, Sim, é péssimo. Sim, você tem que ter um círculo de amizade bem... Assim, porque nós músicos, nossos amigos, a gente encontra ali, é como se fosse época de escola. Eu saí das orquestras jovens, eu lembro de época de estadualzinha, experimental, é turma de colegial. E cada um vai tomando um rumo, né? Uhum. Para perder contato é muito rápido. Então, se a gente não estabelece o mínimo de amizade ali, também fica vago, né? Exato. Então, assim, hoje eu tenho amizade com algumas dessas pessoas, mas que eu acho que a amizade foi construída mais depois do que enquanto eu tava lá. Porque, claro, era um outro contexto também na minha vida, que era assim, eu sempre morei aqui em Cotia. Aí a primeira orquestra melhorzinha que eu toquei, a orquestra jovem, foi a Jovem de Guarulhos. Na época que Guarulhos era a orquestra jovem que mais pagava. Olha A só. Experimental pagava melhor que Guarulhos. Uhum. Mas assim, depois da Experimental era só Guarulhos. E a estadualzinha, na época que eu entrei em Guarulhos, pagava tipo R$420 e Guarulhos pagava 600 e alguma coisa. Foi melhor que na minha época. Eu pagava 385 na época. Então assim, muita gente preferia ir pra Guarulhos do que pra estadualzinha por causa disso. Sim, sim. Ou se pudesse ir pra Experimental, melhor ainda, que já pagava Sim, melhor. Opa. Então, aí beleza, aí você fez Cotia, Guarulhos. Uma viagem, hein? Ensaiava de noite. Uma viagem. Ensaiava de noite. Acabava o ensaio em Guarulhos às 10 da noite. Que horas que você chegava? Eu não chegava. Porque eu tinha que ir embora correndo porque o último ônibus saía da Barra Funda. Não tinha linha amarela ainda no metrô. Ou seja, estamos falando de 2010, mais ou menos. Eu tinha que chegar na Barra Funda às 11h15, que era quando saía o último ônibus para Cotia. Só que faz as contas, de Guarulhos até a Barra Funda em 1h15 em transporte público. Difícil. Difícil, hein? Era impossível na maioria dos dias. Difícil. Então aí por isso eu saía correndo, não dava tempo de ficar. Eu chegava no ensaio e já tava preocupado como que eu ia embora, entendeu? Então Eu eu imagino. não ficava. Não dava tempo de nem despedir do pessoal, né? Não, vixe, era. Eu imagino. Muito rápido. Às vezes o Emiliano me dava carona e ajudava. Mas quando não tinha carona era punk. Eu imagino. Mas eu sempre fui assim de fato de ter boas relações, de ser bem amigável de fato. Isso aí, olha que legal também, outra história. Quando eu voltei, eu tava feliz com os professores que eu tinha tido aula, com os contatos que eu tinha recebido lá, e eu queria compartilhar isso. Na época, a gente conseguiu trazer os professores que eu tive aula lá, eu consegui trazer para cá para fazer masterclass. Você organizou para eles virem? Sim. Que legal, cara. Sem nada, sem nenhuma vantagem, de fato. Cara, como foi isso? Juntei os amigos que eu tinha que fazia aula na época e tal. Juntei um número e falei assim, olha, vocês têm interesse? É possível. Já tenho contato com eles, tenho um fácil acesso. Se vocês quiserem, é possível a gente juntar um valor, cada um paga um valor aqui, a gente compra passagem,
O resto a gente consegue aqui, a gente consegue o local, consegue até ficar na minha casa é possível, e a gente juntou. O primeiro que a gente fez isso foi o Christopher Barati, que a gente conseguiu trazer ele para fazer uma masterclass. Na sequência foi o Bela. Mas aí ele veio pelo valor da passagem, Da passagem, basicamente. E hospedagem, alguém buscar ele no aeroporto. Sim, sim. Porque eu imagino que assim, mesmo fazendo... Isso viagem na minha cabeça, tá? Mesmo juntando com a galera, difícil ter grana pra juntar, pra pagar a passagem e o cachê e não sei o quê. Isso aí foi uma... É que na época também, eles também tinham aquela curiosidade de vir pra cá, né? Depois ele veio pra cá tocar a convite de algumas orquestras, mas na época ele não tinha vindo pra cá ainda, né? Então era uma curiosidade que ele tinha e eu fui uma ponte, querendo ou não. Que legal. Querendo ou não. Então juntei vários amigos aí, a gente conseguiu um valor. E aí primeiro a gente trouxe o Christopher Barati, depois veio o Bela Horvat também, que foi outro professor que eu fiz aula lá. O Antal Zalai também a gente conseguiu fazer masterclass. Foram os três basicamente. Mas foi assim, falando em relação à amizade. E tem registros disso? Temos fotos, tem vídeos, eu tenho tudo guardado. Mas onde? Tá publicado em algum lugar? Cara, não tá publicado. Eu acredito que amigos têm esses registros que eles tocaram. É que eu não sou muito de publicar também. É um lado falho da minha parte. Agora que eu tô começando a publicar algumas coisas, eu tenho um plano que eu tenho de começar a publicar alguns vídeos que eu tenho de aulas que eu gravei do próprio Christopher Barati lá na Hungria, em festival. Você tendo aulas ou ele dando aula para outras pessoas? Os dois. Eu tendo aula, que algum colega meu filmava, e eu gravando aula de algum... Cara, joga isso no seu YouTube, pelo amor de Deus. Eu tô planejando, eu tô organizando isso aí, e é um dos planos para... que a gente tem que não guardar pra gente, tem que divulgar, né? Não vai me favorecer nada ficar com isso guardado. E vai te favorecer muito espalhar a informação, de fato. Então eu tenho, de vez em quando eu abro o meu computador lá... Quer dizer, muito não sei se vai te favorecer, mas alguma coisa vai favorecer, né? Sim. Eu fiquei pensando assim, não vai favorecer tanto assim, mas vai favorecer. Sim. Porque quando as pessoas forem atrelar... Vão ver lá, por exemplo, uma aula legal de uma coisa que você teve. Sim. Você teve uma aula, sei lá, do Brahms. Aí a pessoa vai estar estudando Brahms e vai ver sua aula. Opa. E aí vai... Nossa, essa ideia é muito legal. Vai lembrar que viu na sua aula que você disponibilizou lá no canal. Sim, exatamente. Então, direto eu pego ali tenho o meu HD externo ali, tem muita coisa guardada da época de estudos. E aí eu vou relembrando ali, tem bastante coisa legal. Se eu fosse você, não é pra jogar praga Tesouro. não, tá? Se eu fosse você... Eu pegava esses HDs externos, subia publicamente no YouTube, por exemplo, ou em algum outro lugar, ou para alguma nuvem, porque HD externo estraga os dados. É o perigo. E você não consegue pegar depois. Eu sei. Em breve. Eu já perdi dados de um HD externo. Então triste, eu descobri da pior maneira. É triste. Mas assim, são coisas valiosas, de fato. Ainda bem que eu tive na época que gravar com o celular era fácil. Ainda bem. Exatamente. Ainda bem. E você voltou e agora você falou que está dando aula numa escola de música em Barueri, certo? Em Barueri, Como que você já dava aulas antes? Já, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei. Dava aulas particulares, então eu sempre tive essa... Para mim é um aprendizado também dar aula. É difícil. Não, Você tem que organizar coisas que você nunca nem pensou como você faz. Difícil, tem muita coisa que você faz por instinto, naturalmente, que você tem que explicar ali como que você faz. É difícil. E nessa brincadeira a gente aprende muito, né? O próprio Galamian, na época que ele dava aula, ele incentivava os alunos dele a ir dar aula para os outros, né? Isso aí faz a gente crescer demais. Então eu sempre gostei, sempre tive alunos particulares aí.
E aí, recentemente, entrei lá lá em Barueri para dar aula. É um projeto bem legal, está caminhando. Caminhando. A gente está formando uma classe lá, tem eu e o André Sanches, Que legal! Professor de violino. E aí tem viola, violoncelo, contrabaixo. A gente forma o quinteto dos professores. A gente tem alguns concertos aí bem bacanas, publicados aí na internet também. Tem um canal do quinteto, Quinteto de Cordas de Barueri. Lá a gente tem um material já sendo disponibilizado. Mas falando da questão de dar aula, a gente está caminhando aos poucos, formando uma classe de violinos lá bem legal. E você é de Barueri, não? Não, sou de São Paulo mesmo. Ok. De São Paulo mesmo. Como você ficou sabendo disso em Barueri? Na verdade eu entrei o Juan dava aula lá, o Juan Rossi. E aí ele tava de saída, que ele voltou pra Santa Catarina, né? E aí ele me indicou lá, entrei no lugar dele. Entendi. Que legal. E Barueri que tá aqui do lado de Cotia, né? Perto pra você. Pertinho. Cara, pertinho. Que legal. E essa escola, só pra eu entender, ela é pensada como um conservatório, tipo, municipal, EMESP? Lá é um complexo cultural que abriga a escola de dança, teatro, música, artes plásticas. É um complexo cultural. Tem um teatro lá maravilhoso, vale a pena também conferir. É um teatro lindo. É novo, tá novinho. E vale a pena conferir. De vez em quando tem alguns concertos que acontecem lá. O quinteto de vez em quando toca lá no teatro principal também. A gente faz apresentações dentro do complexo cultural. A gente tem lá o fosso da orquestra, que é grande, então é um espaço que a gente usa para fazer concertos também. Então é bem legal, é interessante. E é um curso de música para formação profissional? Não tá assim, ainda não é profissional, ele é um curso livre, um curso livre, né? Mas tem aulas de teoria, aula de harmonia. É um bom lugar pra galera começar a ter um bom norte. Bom lugar, com certeza. Pelos nomes que você falou, é um mega lugar, né? Sim. A gente tá com uma boa intenção lá, de fato, de formar alunos aí pro... E Barueri tem é do município? Do município. Porque Barueri tem uma estrutura muito boa de cidade, sim, assim. Inquestionável. É provavelmente a melhor cidade da região aqui que a gente tá. Sim, muito boa. Lá tá ligado ao município, sim. É uma estrutura muito boa. Nova, né? Foi inaugurado recentemente esse complexo cultural. Teatro idem, né? O teatro novinho, então... tem tudo para dar bom. Cara, maravilhoso. E você tem algum plano, assim, agora, médio ou longo prazo, do que você quer fazer? Eu estou bem empenhado, em dar aula no momento. Esse é um foco que eu tenho buscado. Qual é o tipo de aluno que você está esperando? Eu busco... Para ser bem sincero, a minha área não é infantil. Não tenho o jeito, mas do adolescente ali de 12 anos para cima eu gosto de trabalhar. Então é uma idade que eu me dou bem, me comunico bem. Que está tocando o quê? Olha, vamos dizer aí que pelo menos uma escalinha aí eu já... Uma escalinha de 1/8? De 1/8 eu já fico satisfeito. Fico satisfeito porque eu gosto de construir. Eu gosto de fazer aquele trabalho de construção de base mesmo. É uma coisa que eu tenho prazer. Aquela das informações que eu tenho, que eu uso, eu prezo muito por uma boa postura, uma boa forma de mão, no mínimo apresentável, né? Então eu procuro passar isso aí para os meus alunos já na base, já no trabalho de início, né? Não completamente do zero, mas ali já iniciado, sabendo ler uma partitura, para mim já me ajuda, né? Esse trabalho eu particularmente não faço. Então, sabendo ler a partitura, fazendo uma escalinha ali, já tá ótimo para a gente começar a trabalhar. E eu tenho comigo essa questão um pouquinho particular de mão direita. De mão direita,
Mão do arco. Mão do arco. Mais conhecida, no seu caso, a mão esquerda. Agora. Caso tenha interesse. Mas sabe que, cara, eu tenho repensado várias coisas nesse sentido. Porque, assim, a gente fala de técnica de mão direita e mão esquerda. Só que não é, esse é o primeiro ponto. Porque, assim, eu achava que todo mundo que tocava violino bem tocava com o violino no ombro esquerdo e arco na mão direita. Até eu ser obrigado a aprender do outro lado. E aí você começa a pesquisar e você começa a ver, opa, tem mais gente que já fez isso ou que faz isso. O chefe de naipe do segundo violino das Les Siacles, lá de Paris, que é uma das principais orquestras da França, ele toca com violino invertido. Eu já reparei. Quando você me falou disso, veio o nome dele na cabeça. É, o Martin Gautier é o nome dele. E ele aí fala, mas é porque ele não teve um bom professor. Ele foi aluno do Ivry Gitlis, não deve ter sido bom mesmo. Então, aí já diz muita coisa. Exato. Né? E ele é um que eu sempre cito, porque ele tá tocando numa grande orquestra europeia, então assim, é um nome forte. Mas tem vários outros que também tocam invertido. E vários deles não é só questão de ser canhoto ou não. Eu não sou canhoto, Eu sou canhoto. Você é canhoto? Que interessante. Então, vários deles não é questão de ser canhoto ou não. Um outro nome é o Reinhard Gebel, que ele é um violinista barroco. Aí fala, mas aí toca em orquestra, não sei o quê. Não, calma, amigo. Ele grava só pela gramofone. Só. Tem CDs dele como violinista, tem discos dele como violinista, tem discos dele como conductor. Então é um puta cara. E no caso dele foi porque ele tocava violino do jeito tradicional. Mesma coisa do que eu. Tem distonia na mão direita, aí foi obrigado a inverter e aprender de novo. E ele toca numa das principais orquestras de música barroca lá em Colônia. E só isso. Ele é o diretor artístico de um desses grupos. Não sei se é exatamente do mesmo grupo que ele toca, mas então assim, não é um impedimento. E aí, por que eu entrei nessa viagem? Porque muito provavelmente eu consigo visualizar que nos próximos livros não vai ser técnica de mão direita. Provável. Técnica de mão do arco, técnica de mão do violino. Opa. Que faz muito mais sentido, que aí que você tá? Nisso aí a gente abre um leque porque a gente não sabe quantas pessoas que deixam de tocar por esse problema, né? Cara, e a quantidade então, pode ser E no seu caso, saída, você né? é canhoto e se predispôs a aprender violino do jeito tradicional, vamos chamar assim. Sim. Porém, tem um monte de gente que já nem inicia porque canhoto, ninguém né? adapta. Exato. Aí eu me pergunto, mas não tem... Aí tem gente que vai falar, mas não tem que adaptar mesmo. Pô, você vai excluir alguém que até queria, mas só gostaria se fosse de um determinado jeito, porque... Difícil, né? Por causa desse preciosismo, entendeu? Pois é. Aí tem gente que vai falar assim, Jean, é porque em orquestra não pode. Já acabei de falar aqui que é mentira. Pode. A questão é, como desde o início essas pessoas são tolhidas, elas nem aprendem a tocar pra chegar num nível de fazer um teste de orquestra. Sim. Você já viu alguém que chegou num teste de orquestra que fez ao contrário? Aqui, nenhum. Exato. Então não é nem que essas pessoas não são aceitas, elas nem chegam no teste. Nem chegam. Nem porque chegam. elas já foram, como fala? Tolhidas no início. Então isso aí abre um leque realmente, né? Então, no meu caso, eu sempre fui muito observador em questão de, a gente estava falando de postura, né? De técnica. Uhum. Um violinista que eu adorava quando eu assistia as gravações ali da Filarmônica de Berlim. Não sei se você lembra dele, o Yasunaga, que era o Spala, o japonês. Eu acho Toru que Yasunaga. Ele era, pra mim, quando eu batia o olho, que eu via a postura que ele tinha era diferenciada. Eu comecei a entender que existe uma boa postura. Você não precisa tocar assim, Porque o que eu observo também em muitas orquestras, não só aqui como fora daqui, a questão de postura com o tempo ela vai se perdendo. É uma impressão que eu tenho. Eu não sei porque, talvez uma hipótese que eu levanto assim na minha cabeça é o foco. A pessoa está tão focada ali na partitura no dia a dia que ela vai direcionando, ela vai indo até a partitura.
Começa assim, Começa nos primeiros assim. anos tocando. e vai indo até a partitura. E fica, né? Então, quando eu batia o olho que eu via esse Spala tocando, para mim, despertava essa questão de uma boa postura. É diferente, né? E o que é bonito é bom. Mas eu tenho uma outra teoria também. Qual? Tem essa questão da partitura que eu acho que faz parte da equação. E tem uma outra coisa de você acomodar. Também. Tá tocando há muito tempo no mesmo lugar, já fez todo o repertório tradicional. De fato. E aí, de fato. Perna cruzada para trás, costas encostadas lá atrás. Sim, isso aí vai acomodando, de fato. E eu observo muito isso aí nos novos mesmo, nos mais velhos. Eu tenho assim como uma prioridade, de fato, você ter uma boa postura, um bom alinhamento. Não é só questão de estética, não, é questão de saúde também, né? Porque o que está em jogo ali, a sua coluna, o seu braço, o seu ombro, o seu pescoço, tá tudo em jogo, né? Então imagina se você se você tem lá seus ensaios diários com uma postura ruim, não é só estética, não, é saúde, né? Saúde. É saúde. Em primeiro lugar, eu acho que é saúde. Sim. As coisas do violino provavelmente vão funcionar melhor. E tem um outro elemento que é respeito ao público. Também. De fato. Você paga o ingresso, você quer assistir uma... a pessoa pelo menos alinhada, né? Pelo menos apresentável, né? Então, eu prezo muito isso. E nesse meu tempo de dar aula, de tocar, eu penso muito, mas muito mesmo na consciência corporal. Consciência corporal, de tentar... eliminar o máximo de tensão possível. Quando você está tocando, é possível que você tenha tensão até no dedo do pé. Entende? E você nem percebe. Mas alguma coisa levou a sua consciência para isso? Ou aconteceu alguma coisa? Você teve algum problema? Ou alguém que você conhece teve algum problema? Não. Ainda bem que minha experiência não foi relacionada a problema, mas sim de percepção. Ok. De percepção. Eu sempre, como eu falei, eu sempre fui observador nesse sentido de uma postura saudável. Maravilhoso, porque a maioria das pessoas aprende isso do pior jeito possível. Do pior jeito, de fato. Então eu queria descobrir, até hoje eu ainda fico experimentando o ângulo do violino, a altura do braço, do cotovelo. Eu estou pesquisando ainda não cheguei num ponto final em relação a isso, mas a questão de consciência corporal, de fato, ela me atrai. E quando você está tocando e você sente um ponto ou praticando em casa, ou em qualquer lugar, você sente um ponto de tensão esquisito, qual é a primeira ação que você toma? Então... Ou uma fadiga... Começou a fadigar, né? Você está fazendo lá seu flash... o importante é você detectar o problema para resolver, né? É difícil você sentir dor e não saber onde está, por exemplo, né? Então, por exemplo, você tem uma altura de cotovelo que é natural para você, você tem que ir a favor da natureza do seu corpo, não pode sair daquilo, né? Então, tudo próximo da natureza. O que eu penso quando eu estou tocando violino, quando estou estudando, que todos os movimentos eles têm que estar próximos, todos. A altura do cotovelo, mudança de corda, a mudança de corda ela tem que ser próxima ali, é tudo vizinho um do outro, né? Tudo vizinho. Você não precisa de grandes esforços, você não precisa forçar, você não precisa de um sacrifício para tocar o instrumento, né? Então, quando você tem a natureza do seu corpo em ação, dificilmente você vai ter problema com isso, né? Eu vi sempre... eu não sou contra o alongamento, você fazer um alongamento antes de tocar. Até acho que deve fazer, mas não adianta você fazer um alongamento de um tempo ali e na hora que você vai tocar você não tem a sua consciência corporal. É um mais zero. Exatamente. Não adianta. Então, a consciência corporal ela é muito importante não só no violino, em todos os instrumentos, né? Quanto mais natural ali da natureza do seu corpo, melhor, né? Então, por isso, isso é um dos pontos que eu tento passar para os alunos para que eles entendam
o que eles estão fazendo, que eles sintam também, né? De soltar o ombro, porque é diferente você falar, né? Você fala, ó, tá tenso, o seu braço aí tá duro, mas às vezes você precisa clarear isso na mente da pessoa. E como que a gente vai fazer isso, né? Então, a questão da consciência corporal. Você vai ali, fala assim, ó, experimenta. Esse aqui é o ideal. Vai pro errado para você ver qual que é a diferença, né? Então, passeia aqui entre os... O jeito que não é. O jeito que não é e o jeito que é. E tire sua própria conclusão. E é interessante porque a pessoa desperta. Ela fala assim, opa, realmente... porque a gente se adapta fácil ao errado. O errado, ele vira confortável, de fato, né? Então, e aí a gente entra numa controvérsia. Porque o errado, ele vira confortável. E muitas vezes, quando a gente tá no errado confortável para ir pro correto, ele é desconfortável. E na cabeça da pessoa que está passando por isso, ela está indo contra a natureza. Exatamente, porque se acostumou, né? Se acostumou. Então, e aí, como respeitar a natureza se para a pessoa o que ela acredita naquele momento que é a natureza é um jeito que absolutamente não é? Aí que você tem que trazer a pessoa para a realidade de fato, né? Você traz isso que eu te falei, a escolha do certo e do errado, do confortável de verdade e do desconfortável de verdade, né? Então a gente tem esses dois pontos que a gente tem que clarear na mente das pessoas, né? E também outro ponto que eu falo para os alunos, na natureza tudo é redondo, não tem coisa quadrada na natureza, se você observar. Então, os movimentos no violino, eles têm que ser todos arredondados. A questão de sonoridade, ela tem que ser arredondada também. A mudança de posição, ela tem que ser arredondada. Entende? Então, o caminho é sempre a natureza. Sempre o mais saudável é a natureza do tocar, né? Isso aí vai fazer o violino respirar, né? Ele vai soar livremente, né? Ele não vai ter nenhum ponto ali que fique preso. Muito se fala que o arco é uma extensão do nosso braço, mas para ele ser uma extensão do braço não é apenas segurar de qualquer jeito, né? Então a gente tem que ter uma boa conexão para que a extensão esteja bem conectada. Então tem essas questões aí que faz a gente pensar e pesquisar, né? E aí tá tudo relacionado, isso aí vai direcionando a pessoa a ter uma boa postura, um som saudável, um som puro, enfim, tudo isso aí é um universo, né, que a gente vai entrando. E qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida musical? Perrengue? Eu quero saber das coisas agora, das coisas vida real. As coisas ruins? A maior situação que você fala assim, velho, que situação? A gente se depara até, assim, eu não me lembro assim de cabeça de um perrengue extremo, mas a gente é obrigado a lidar com a falta de organização e pontualidade. Tipo, você ser chamado para fazer cachê num show com um sol de 40 graus e ser ao ar livre e começar a descolar instrumentos. Isso aí, a gente tem que... Infelizmente, às vezes a gente cai numa dessas. E depois que a gente fala... Eu com tanta experiência, eu ainda caí. Ainda caí. Até brinco, o pessoal fala, ó, de novo, caímos. Mas, infelizmente, isso acontece. Infelizmente, tem pessoas aí, organizações que não são pontuais, que não pensam no músico, né? No local, no ambiente, no que você está fazendo ali, no mínimo de respeito. Isso aí é triste, né? Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo a filtrar isso aí. A gente já conhece de início alguém que passa algum trabalho, você já conhece todas as características e aí, dependendo, é responsabilidade sua de ter aceito a furada. E cara, como foi para os seus pais quando você falou que queria trabalhar com música? No início é natural não tinham músicos profissionais na minha família, é natural que a pessoa que está de fora ela não vai ter um conhecimento fundamentalista a respeito.
Então, não sabe como que é uma rotina do músico, não sabe quanto que ganha. Músico, aparentemente, é o que você vê ali no seu dia a dia. Você vai no barzinho ali, tem um grupinho tocando. Então, naturalmente, meus pais não tinham o conhecimento da área musical. E eu tive que aos poucos ir provando o contrário, entende? Às vezes tentavam me convencer de fazer outra coisa, mas eu sempre Saiu pela tangente. saía pela tangente, né? Que outra coisa eles queriam que você fizesse? Eu fiz colegial técnico em publicidade. Ok. Eu gosto de criação, gosto de criatividade, tudo que está relacionado a isso aí me atrai também. E aí, quando eu acabei o colegial, daí foi aquele papo, né? Ótimo, você acabou o colegial, agora a faculdade publicidade, né? Falei, não é bem por aí. E aí eu tive... eu pedi um ano para eles, assim, ó, eu preciso de um ano para tentar alguma coisa no violino. E aí foi onde eu fiz a prova da antiga ULM, na época, né? E aí consegui entrar lá. Já era um ano que eu tava já... Aí você já estava estudando numa universidade livre de livre de música. Não deixa de ser, né? Esse nome, eu nunca entendi esse nome, velho. Universidade Livre de Música. Mas você entrou com 14 anos? Não, é porque tem que explicar. Tem que explicar. Mostra o crachazinho lá. Pô, cara, eu tinha o crachá, aquele laranjinha, Sim, com a foto e o cordão roxo. Lembro, eu tinha esse aí também. Só que eu perdi. Eu tenho o cordão roxo ainda. O crachá eu perdi. É engraçado, eu guardo algumas coisas antigas, crachá, carteirinha de... Eu tenho a carteirinha da Franz Liszt lá, essas coisas. Mas é legal, isso é legal. É legal. E aí, nessa época, eu entrei lá na ULM e eu pensei assim, agora preciso pensar no próximo passo para dar uma segurada também nessa questão aqui de uma certa... de um certo posicionamento, né, que é natural. No ano seguinte, eu fiz a prova para a Orquestra Jovem do Estado. Então, já é uma sinalização que alguma coisa aconteceu, né? E uma coisa foi puxando outra. No ano seguinte, eu fiz a prova na UCAM, deu certo também. No ano que eu estava na UCAM, eu já estava na faculdade, que eu fiz a faculdade cantareira, né? E aí eu tava na UCAM, Orquestra de Câmara da USP, para quem não sabe. E eu tava pagando a faculdade também com a bolsa, mas estava bem apertado. E aí foi onde chegou a decisão de fazer o teste da experimental como um divisor de águas ali. Ou dá certo e tudo vai mudar, ou não vai dar certo e eu vou repensar em algumas coisas que eu faço. Entendi. Então, e aí sempre você tem que provar alguma coisa, né? Você tem que provar alguma coisa. E ainda bem, deu certo. Eu entrei na experimental naquele ano e as coisas aliviaram financeiramente. Infelizmente tudo tá ligado, né, ao dinheiro. Exatamente. Infelizmente ou felizmente, né? E aí, então, assim que aconteceu com minha família, que eu fui provando, né? Fui provando que eu tinha uma certa convicção e que eu acreditava e que ia dar certo. E acho que assim que foi quando que caiu a ficha, né, pra eles? Que eles falam assim, não, ok, estamos tranquilos. Caiu a ficha quando eu já estava tinha as apresentações da experimental no Teatro Municipal. Isso já é um grande significado, né, para quem está de fora, vai assistir alguém da família no Teatro Municipal. É significante. É significante de fato. É grande. Então já é um sinal, né? Depois, quando eu tava entrando no avião para ir embora, já... não, tá bom, ele já tá encaminhado. Não dá para segurar mais. E você chegou a concluir a cantareira? Sim. Ok, concluí. Legal. Que maravilhoso, cara. Agora a pergunta importante. Qual? Manda. Quando você ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi a sua primeira impressão sobre? Cara, vou te fazer uma revelação aqui. Eu conheço o canal quando ele estava surgindo.
Ok. Ele tava surgindo, mas surgindo não esse violino didático aqui. o rascunho. O rascunho. O rascunho. Eu lembro que você começou na época de um festival de Poços de Caldas a gravar lá. Ok, já era violino didático. Já era violino didático, mas não era bem, né? Exatamente. Eu lembro que você começou ali a gravar, na época foi até com o Samuel, se eu não me engano. Janeiro de 2017. 17, né? É. Eu Vagabundear. achava que era até antes. Eu fui... Em 2017 eu já não ia mais... O último festival que eu fui, assim, mesmo no Brasil, foi em 2012. 2012. Ou 13. Talvez tenha sido 13. E aí eu parei de ir pro festival. E aí eu comecei o violino didático em 2015. Uhum. E aí eu tive a ideia das entrevistas. Então... Eu fui para Poços para tentar conversar com os professores legal. E gravar algum conteúdo. Foi aí que eu lembro dos vídeos surgindo ali e sempre acompanhava, porque a gente tem esse círculo de amizade, então os vídeos aparecem ali, né? Então foi aí que eu fiquei sabendo do canal e depois, assim, foi crescendo, a gente vai acompanhando sempre. E qual foi a sua primeira impressão quando você viu? A impressão é que é um projeto ambicioso. Ambicioso, porque você, querendo ou não, você foi um pioneiro na questão aí do ensino digital, né? Você trouxe essa opção, né? Então você foi pioneiro. É ambicioso e é plausível, de fato, né? A gente está numa era digital e na nossa área é preciso se atualizar também. Nessas questões, né? Eu vejo que a gente ainda é carente dessas questões aí de mídia digital, do marketing digital, do marketing pessoal também. A gente na nossa área, na área musical, eu vejo que ainda é carente. Então, é plausível, acho que é um projeto ambicioso que você teve e que deu certo. Isso aí é o mais importante de tudo. E o legal é que eu acompanhei uma transição, vamos chamar assim, de percepção das pessoas sobre a internet. O primeiro vídeo foi postado no Violino Didático em 2015, em 28 de abril de 2015. E eu comecei a postar sem muita pretensão de ensinar pessoas que não tocavam violino. Você vai entender o que eu quero dizer. Sim. Então, assim, a minha ideia era ajudar pessoas, na minha cabeça, ajudar pessoas que tinham aulas de violino a ter acesso a um outro tipo de informação, a um reforço daquilo que estavam tendo. Ou muita gente, eu sei que começa no Brasil e no mundo, na verdade, não é uma coisa do Brasil. Você tá lá no interior, às vezes nem tá no interior assim, quem vai te dar aula de violino é o saxofonista, é o cavaquinista, é o pianista. E, honestamente, não vejo nada de errado com isso, porque de repente se não é essa pessoa que vai te ensinar, não vai ser ninguém. Sim, então é melhor que você tenha acesso de alguma forma do que de forma nenhuma. E aí era meio que uma forma de ajudar esse tipo de gente. E aí começou a aparecer gente me mandando vídeo, tocando coisas direitinho, e aí eu perguntava, mas quem é esse professor? Aí a pessoa, não, eu tô vendo seus vídeos. Opa. Aí eu não acreditava, eu ficava meio assim, sério, só vendo vídeo na internet, você tá conseguindo? Até você não... eu não acreditava muito assim, né? E aí, beleza, isso foi ficando cada vez mais frequente. Em 2017 criei o programa. E entre os colegas violinistas que eu ainda tinha contato, ou dos comentários que eu escutava, não, online não dá certo, online não dá certo, online não dá certo, online não dá certo. 2020, pandemia. E aí todo mundo foi obrigado a dar aulas online. Sim, sim. E aí, de repente, agora dá certo. Porque as pessoas experimentaram e elas viram que, pô, não é que até que que o aluno consegue. Quantos professores que aderiram depois disso aí, né? Tem professor que nem voltou para sala de aula. Quantos? Exatamente. Então é um projeto realmente já deu certo, né? Já deu certo. Legal. E se você pudesse indicar uma pessoa para conversar com a gente aqui nos próximos episódios, olha, quem você indicaria? Tem muita gente boa por aí, né? Tem.
E eu já vi que tantas pessoas boas já vieram por aqui. Olha, eu vou indicar o André Sanches. Ele não veio aqui ainda, né? Ainda não. Vou indicar ele. André Sanches. Venha. Entraremos em contato. E para quem quer te seguir nas redes sociais, ver seus trabalhos... Eu estou lá como renanrodrigues.vln no Instagram. E também no YouTube tem alguns vídeos lá. Eu fiz alguns vídeos aí didáticos de estudos de cordas soltas aí que eu gravei, que eu passo para os alunos, e eu coloquei lá também. No canal do YouTube tá como Renan Rodrigues 88. Tá aceitando alunos? Aceito alunos. Então, para quem com quer, certeza. de repente, fazer aula com o professor Renan, experimentar... Bem-vindos. É renanrodrigues.vln. Isso, no Instagram e no YouTube Renan Rodrigues 88. Ou põe lá Renan Rodrigues Violino, vai me encontrar. Maravilha. Cara, foi um prazer inenarrável. Todo meu. Muito obrigado. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. 5 estrelas no Spotify, um abração e até mais. Tchau.